Prazer, eu sou Miriam Aquino, sou diretora do portal Telesíntese. Nós somos um portal de notícia voltado para o mercado de telecomunicações, tecnologia digital. Nós estamos há 15 anos no mercado, acompanhando tudo que o setor faz e cada vez faz mais, né? É um prazer enorme estar com vocês aqui no nosso Inovatic. Esse é um evento que a gente promove por região, que a gente busca reunir os formuladores de regulamentação, de política pública, de inovação, os fabricantes e os que levam banda larga e que pensam sobre como avançar na inclusão digital brasileira para os nossos eventos. É um prazer enorme, a gente está fazendo tanto presencial como virtual, nós temos mais de 400 inscritos do Brasil inteiro nos acompanhando, então é um prazer enorme também contar com os internautas. E já peço para quem quiser fazer perguntas, endereçar pelo chat, quem estiver na internet, e quem quiser fazer pergunta por aqui, pode endereçar também para a pessoa que vai ficar com o microfone aqui atendendo vocês. A gente vai ter 3 dias de muito debate, muita tecnologia lá fora, tem muitas empresas importantes que estão nos apoiando, vou falar quem são, que está aqui com a gente. Nós temos a Agora, a Claro, a ConnectWay, a Huawei, a Telecom, a Vital, a Ciena, a Fibrasil, a OIW, a Padtech, o Piauí Conectado. Temos ainda a Conexis, a DPR, a DirecTV Go, a Fábrica DS, a Mobilewire. Também contamos com o apoio de várias entidades e associações setoriais, entre elas a CESP, a ABINE, a Berimesh, a Butz, a Abramult, a Abranet, a Brint, o Porto Digital, a Sucesso e a Telcomp. E é um prazer enorme, então, são 3 dias de muito debate, a gente está trazendo representantes de Brasília, do Brasil, e muitos provedores daqui do Nordeste também, para a gente trocar ideias sobre os temas que a gente acha que podem interessar e que devem interessar a todo o nosso setor, com tanta coisa acontecendo, né? Além da expansão da banda larga, hoje os ISPs têm mais de 50% do mercado brasileiro, isso demonstra a pujança do setor, demonstra também os acertos que a Anatel, como reguladora, fez ao longo desses anos para estimular esse crescimento. É óbvio que há muita coisa para fazer, há também, além dos recursos que cada um tem, agora é o momento, e é por isso que a gente faz uma primeira mesa, um primeiro painel, é o momento de se ter financiamento público, finalmente. Há alguns recursos que estão disponíveis, há alternativa de recurso. O BNDES é um banco do desenvolvimento e ele tem atuado há muitos anos nesse apoio ao desenvolvimento das empresas, até para apoiar também as empresas de base tecnológica. Muito obrigado, o BNDES está aqui também. E nós estamos, então, com uma mesa um dia bastante intenso. Além de discutir financiamento, nós teremos também as opções de conexões para os municípios do Nordeste, no qual a gente vai ter diferentes modelos de expansão dos estados nordestinos. Teremos também o diretor do Ministério das Comunicações para falar um pouco sobre a questão dos planos do governo federal para a conectividade nas escolas. E temos temos também, no final da tarde, o diretor da Anatel, o Arthur Coimbra, que pode falar sobre como é que ele está vendo a agenda regulatória da Anatel para ampliar o trabalho dos ISPs. Então, temos um dia intenso, são 3 dias, amanhã temos mais assuntos e, no último dia, também muita coisa interessante. Eu já agradeço todos vocês, agradeço quem está nos assistindo pela internet e já convido para vir falar aqui para a gente o Pierre Lucena, ele presidente do Porto Digital. Acho que para vocês aqui dispensa a apresentação. O Porto é um dos hubs de inovação e tecnologia mais importantes do país. Ele tem muita empresa de base tecnológica e o Pierre vai poder falar um pouquinho para a gente sobre o que eles estão pensando e estão fazendo. Por favor, Pierre. Ele é professor também da Universidade Federal de Pernambuco e já foi comentarista e é doutor em administração pela PUC-Rio e mestre em economia e administração pela Universidade Federal de Pernambuco também. O Pierre vai falar um pouquinho sobre o que ele está vendo de visionário aí, do que ele anda fazendo sobre inovação e falar um pouquinho da estrutura do Porto. Por favor, Pierre. Bom dia aí a todos. Obrigado pelo convite. Aí o pessoal, especialmente ele da Telecom, né, que tinha conversado comigo também. A ideia é falar um pouquinho só do que é o Porto Digital, né? Tem muita gente que
não conhece ainda, ou conhece, mas não sabe exatamente o que é, né? Porque fica uma dúvida, o que é o Porto Digital? Ele é um bairro, ele é o conjunto de prédios que tem lá, são as empresas, o que é isso, né? O que é o Porto Digital? Só me apresentando, como já falaram, meu nome é Pierre, eu também sou professor lá da Universidade Federal de Pernambuco, além de presidente do Porto Digital, contando um pouquinho da história do que é o Porto Digital, né? E como é que surgiu, né? Essa é a grande questão, né? Por que Recife conseguiu fazer um polo de inovação isso há 21 anos, né? A ideia era uma ideia simples, até, digamos assim, ingênua, de encontrar um lugar para a molecada trabalhar, que se formava na Universidade Federal de Pernambuco, né? Naquele momento, lá na década de 90, que a palavra inovação nem se falava dela, basicamente, né? A universidade já formava bem, ainda não em escala como é hoje, né? E a gente não tinha, basicamente, cursos privados. Para quem é mais da minha época, lembra que a gente tinha o NIC lá da Universidade Católica, né, que formou muita gente, inclusive eu mesmo, né, na área de programação. E a gente tinha um centro grande aqui, que era o centro do antigo Banorte, também, que era um grande celeiro de pessoas que vinham trabalhar com tecnologia. E aí a ideia foi criar um espaço para essa galera trabalhar, um espaço, que eu digo, um espaço corporativo de empresas. E a ideia... O Porto Digital tem 2 fundadores, né, principais, Silvio Meira e Cláudio Marinho. E a ideia de Silvio era colocar lá na Universidade Federal de Pernambuco, né, que teria sido um desastre completo. Mas a ideia de Cláudio disse, não, a gente banca pelo governo do Estado a estrutura inicial de restauro de prédios, mas tem que ser feita no bairro do Recife. E daí surgiu a ideia de fazer um cluster global de software, né? A gente não tem absolutamente nada de hardware, baseado no centro do Recife. Aqui tem um vídeo rapidinho que vai mostrar quem nós somos. Nós somos um lugar, uma ilha no centro do Recife, que transborda pela cidade, conectando o mar aos rios, o antigo ao novo. Conectando centenas de empresas de tecnologia e economia criativa a clientes por todo o mundo. Nós somos pessoas inquietas, criativas, empreendedoras, conectadas umas às outras através desse lugar, para as inquietações ganharem força, para a criatividade ganhar asas, para os empreendimentos ganharem o mundo. Nós somos negócios, startups, estudos criativos, coletivos, coworkings, freelancers, empreendedores e muitas oportunidades. Tudo acontecendo ao mesmo tempo no centro do Recife, presencialmente, remotamente, indefinidamente. Você pode trabalhar aqui, investir aqui, contratar quem está aqui. Você pode trazer sua empresa para cá. Quando nossas conexões acontecem, não há limites para o que você pode fazer. Porto Digital, onde as conexões acontecem. Então, a gente é isso, né? Um espaço no centro da cidade do Recife, produzindo inovação ali para o Brasil e para o mundo. Só para a gente ter uma ideia, né? Ali nós começamos no ano de 2000, com uma lei que é chamada Lei do Porto Digital, que é uma lei municipal de incentivo a empresas que queiram se instalar, de tecnologia queiram se instalar lá, e pagam um ISS reduzido de 2%, né? E também o bairro de Santo Antônio e Santo Amaro, que é justamente a expansão que a gente teve do Porto Digital lá em 2012, junto com a economia criativa. Isso foi muito importante para a gente atrair a Rede Globo para lá, né? A Rede Globo produz parte do Globoplay aqui, e ela precisava de antena que não dava para fazer no bairro do Recife. A gente também tem um hub de inovação lá em Caruaru, né, que é o Armazém da Criatividade, que é um equipamento do governo que a gente administra. Bom, os propósitos do Porto Digital são claros, né? O primeiro é de ser realmente um projeto gerador de emprego e renda, né? E um projeto que é baseado em economia criativa e também em tecnologia da informação, e também um projeto de cidade, né? A requalificação do tecido urbano central, ali basicamente o bairro do Recife, principalmente, né? Mas, e mesmo com essa expansão, o lugar que a gente efetivamente ainda não conseguiu chegar é Santo Antônio, mas a gente vai estar fazendo um projeto grande lá, que é um projeto habitacional. Mas o bairro do Recife, hoje, se não fosse o Porto Digital, ali seria certamente a Cracolândia da cidade, quer dizer, estaria completamente deserto. A nossa luta agora é justamente para levar moradia para o bairro, que é um desafio muito grande, porque os prédios são muito difíceis de você colocar moradia. Eles são muito caros, na verdade, né? Só para vocês terem uma ideia, o segundo metro quadrado mais caro da região metropolitana do Recife é o bairro do Recife. O mais caro é o da Cidade Alta de Olinda, né? Pouca gente sabe, mas é o metro quadrado mais caro da região metropolitana. Agora, do Recife é o bairro do Recife. A governança desse projeto basicamente é muito simples. Lá em 2000 foi feita a lei do Porto Digital, né, dando um incentivo fiscal às empresas que se estabelecessem de tecnologia no bairro do Recife. Depois recebemos ampliação.
Em paralelo, foi criada uma entidade privada chamada Núcleo de Gestão do Porto Digital, que é uma OS e também um ICT. Essa entidade, que é gerenciada por um conselho muito amplo, de 19 membros, e muito amplo de forma proposital, isso aí tem 4 do governo, aí tem 4 dos empresários, 3 da universidade, tem da cultura, tem dos arquitetos. Tal. Ele é feito de forma muito ampla, de forma que ninguém nunca capturasse essa política pública. Seria muito ruim se ele virasse um órgão do governo, como seria muito ruim se ele virasse uma entidade empresarial, como também seria muito ruim se ele virasse uma entidade da própria Universidade Federal de Pernambuco. Então, ele é de todo mundo e de ninguém ao mesmo tempo, né? Mas esse órgão, inclusive, eu estou dizendo, eu recebo a outorga da prefeitura, na verdade da Câmara de Vereadores, para assinar o benefício fiscal junto com o prefeito, numa comissão que avalia todos os benefícios, né? Bom, a gente já ganhou vários prêmios nacionais e internacionais ali de melhor parque tecnológico do Brasil. E, só para a gente ter uma ideia do tamanho hoje, né, que o Porto Digital chegou, como disse, essa política pública, né, que é gerenciada de forma privada, nos últimos 3 anos a gente praticamente dobrou de tamanho, a gente está num processo acelerado de crescimento, a gente está indo lá está agora com 3,67 bi de faturamento, né, em 3 anos a gente praticamente dobrou o faturamento. A gente, no final de 2018, né, quando eu entrei, a gente começou a fazer essa pesquisa, a gente tinha lá 9.500 colaboradores, hoje a gente está com mais de 15 mil, na verdade, né, porque a gente deve fechar o ano com 16 mil, mas com a chegada de algumas empresas grandes, como a NTT Data, que talvez trabalhe com alguns de vocês. A NTT Data está lá dentro agora, já só no primeiro dia abriu 280 vagas de emprego, né? Então, a gente tem crescido bastante ali no número de colaboradores. Mas, basicamente, o Porto Digital ele é que a gente chama de um distrito de inovação, muita gente fala como hub, mas, na verdade, é um distrito de inovação completo, né? Ele é uma área territorial, onde lá dentro tem hoje 6 incubadoras e aceleradoras públicas e privadas. A gente tem 7 institutos de ciência e tecnologia, né? Dentre os maiores deles é o do César, mas a gente tem o CID da Samsung, também está lá dentro, né? O da Algar Telecom está lá dentro, o Brain, né? o da Fiat, e esse conjunto de mais de 300 empresas que lá estão localizadas. Mas como é que Recife conseguiu fazer e outras cidades não fizeram? Não é só a governança, né? Tem os elementos ali que fazem com que isso acabe funcionando. O principal elemento, obviamente, é a questão do capital humano, né? Recife tem uma vantagem comparativa muito significativa em relação a outras cidades. Só para vocês terem uma ideia, Recife tem mais PhDs em ciência da computação do que São Paulo, em número absoluto. A gente tem 600 aqui, 500 foram formados na Universidade Federal de Pernambuco, que é nota 7 na CAPES, né? É o principal programa de formação e pós-graduação do Brasil. E isso irradiou, na verdade, um sistema público e privado que fez com que Recife tivesse a maior quantidade per capita de alunos de tecnologia. Hoje, a cada 100 mil habitantes, na verdade não é 500 mil, na verdade é 100 mil habitantes, né? 357 moradores a cada 100 mil habitantes fazem um curso de tecnologia que tem programação na estrutura curricular. Ciência da computação, games, jogos digitais, engenharia da computação, sistema da informação, sistema da internet, né? Esses são os cursos, na verdade, core de quem produz software. E tem um fato importante aí, né? Em 2019, a gente montou uma estrutura de cursos co-branded, que a gente fala, né, que são cursos do Porto Digital com alguma universidade. A gente montou, primeiro foi com a Universidade Católica, com a UNIT e com o SENAC. Agora mais 2 entraram, depois o IFPE entrou também, onde a gente monta a estrutura curricular, passa para a instituição de ensino, né, essa estrutura, e das 5 disciplinas que ele faz, uma é dentro do Porto Digital, que é uma residência em software desde o primeiro momento, né, desde o primeiro semestre, inspirado nos modelos de saúde. Não tem grande inovação nisso, não. Mas teve uma coisa importante que a gente conseguiu, lá em 2020, apresentar para os candidatos a prefeito uma proposta de pagamento de bolsas, né, para alunos de alto desempenho do Enem, que vão fazer, por exemplo, engenharia civil na Federal, ou vão fazer administração, ou são meus alunos de administração, e eles não pegavam a bolsa de ProUni, porque senão eles perdiam a vaga na Federal. Então, o que a gente fez? Montou um programa de bolsa para alunos de escola pública, onde metade da população, no mínimo, é negra, né? Então, a gente tem uma cota afirmativa muito significativa, fazendo com que esse gráfico aí, daqui 2 anos, se eu mostrar a vocês, ele vai estar o dobro disso aí. A gente está dobrando o número de formatos, são 600 novas bolsas, alunos por ano nesse programa, né, que a gente está colocando, além dos cursos co-branded que são pagos. Só para ter uma ideia, hoje, agora, nesse semestre, a gente é o maior formador já do Brasil em cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, né? A gente está na frente, por exemplo, já passou o SIM
em número de alunos, né, no total de alunos, no Centro de Informática, mas só com esse programa, basicamente. Tá? Então, isso vai potencializar muito a aceleração ali do crescimento do Porto Digital ao longo dos anos, além de fazer um projeto de inclusão muito significativo. Veja, a cidade do Recife só tem uma chance, que é aumentar a renda média de sua população. Então, se você voltar ao Porto Digital, se você for hoje lá e ver a galera almoçando, né, hoje essas 15 mil pessoas, né, você vai ver pessoas mais ou menos com a minha característica, branco, homem e de classe média. Se você voltar daqui a 10 anos, você vai ver a periferia do Recife trabalhando lá, porque a gente está dobrando o número de formados. Além disso, tem as cotas das universidades federais, então a gente está fazendo um projeto de inclusão muito grande lá dentro. Né? Vai fazer, só para terem uma ideia, daqui, se você voltar aqui 20, 30 anos, a ideia nossa é ter 40, 50, talvez 60 mil pessoas trabalhando com tecnologia no Recife. Se isso acontecer, a cidade mudou completamente, né? Porque a renda média passa a ser muito maior e um projeto altamente inclusivo, porque, de certa forma, você coloca ali toda a população que não teve acesso lá, mas que teve bom desempenho do Enem, e a gente só tem uma chance, né? Que é acreditar no potencial dos jovens que saem da escola pública. Bom, a gente, como eu disse, nós somos um parque de software, tem uma coisa importante, que das 10 maiores empresas, 7 a gente fez em casa. Né? Por exemplo, a principal empresa de cybersecurity do Brasil hoje, talvez alguns de vocês sejam clientes aí da Tempest. A Tempest foi feita no César Labs, né? Que o César, inclusive, é o nosso maior ICT, né? Que também tem uma faculdade, a gente tem uma faculdade própria, que é a César School. A Tempest, a Neurotech é uma empresa de inteligência artificial muito significativa hoje também, já fatura mais de 100 milhões, também está lá dentro, embarcada nesse projeto, né? E uma empresa que não está aí, eu gosto sempre de citar, porque muita gente conhece, saiu de e foi a primeira empresa de economia criativa nossa que conseguiu escalar, que saiu de um programa de incubação nosso chamado Mr. Plot, mas talvez vocês conheçam como Mundo Bita, que obviamente é a empresa mais conhecida nossa por conta do Cartoon, né? Mas a gente, como eu disse, é um parque muito diversificado de serviços. Agora, se você perguntar a coisa mais relevante que a gente produz em termos de produto mesmo, né? Fora, obviamente, a plataforma do Uber, que aí é mundialmente conhecida, mas, em termos de produto, é a parte mobile. 100% dos smartphones do Brasil tem uma tecnologia do Porto Digital, seja o iOS, que é integrado com a integração do iOS, né, que é feita do iPhone com o Macintosh, e o iPad é feita dentro do César. São 450 engenheiros de software da Apple que estão lá dentro. Os testes da Samsung para embarcar o Android, a aplicação de Samsung está sendo feita agora lá, a aplicação que vai fazer com que o Android converse com o Windows, né, também está sendo feita lá dentro do Porto Digital, e os aplicativos da Nokia e da Motorola. Essa, com certeza, é a parte mais significativa. A gente tem vários clientes internacionais ali das nossas empresas, né? Para ter uma ideia, o Comitê Olímpico Internacional contratou a Tempest para fazer a segurança cibernética da Olimpíada de Tóquio. Tinha feito aqui em Londres, gostaram do serviço deles, né? Aí você pensa, o que tem? São 100 mil ataques cibernéticos por dia na Olimpíada, só para vocês terem uma ideia, né? Que vai desde tentativa simples de compra de falsificação de ingressos, né? Que esse é o mais comum, até tentativa de fraude numa prova de atletismo, por exemplo, né? Então, tem muita coisa para se fazer. E o terceiro, então, são 3 eixos, basicamente. O primeiro, como eu falei, de capital humano. O segundo, de negócio, uma rede de empresas funcionando e novos negócios. E o terceiro, um projeto de recuperação urbana, né? Que é o que alavanca, na verdade, pelo qual nós somos muito conhecidos aqui na cidade. Só para ter uma ideia, esses aí a gente tem 13 prédios próprios, mas a gente tem, para cada 1 metro quadrado que a gente revitaliza, 11 são revitalizados pela iniciativa privada. Inclusive, o maior deles, que está sendo entregue agora, que é o Moinho, Recife, para quem é daqui conhece aquele projeto, são 50 mil metros quadrados de recuperação. Bom, esse aí é o Apolo 235, foi uma doação do BNDES para o Porto Digital, que o Porto Digital é uma entidade, né, sem fins lucrativos, onde funciona a nossa Jump. Esse é o Porto Mídia, que é um prédio de economia criativa, é um empresarial que tem uma parte de cinema lá, de finalização de filmes. Inclusive, o filme que ganhou Cannes esse ano foi finalizado aí nesse equipamento, né? O César é nosso principal ICT. Esse prédio é nosso, inclusive, era um galpão, né? Mas o César tem hoje 7 prédios. Bom, o Capitão Lima, esse prédio foi uma doação do Carlos Gereissati, que era dono da Telemar, né? Nem sei se ainda é mais o dono da Telemar, que é a Oi, né? No caso, ele doou para o setor privado, onde funciona o prédio do Uber. Esse prédio é uma moeda 50, estava todo destruído, a gente fez o restauro dele com recurso da FINEP, e embaixo funciona uma creche para as mães do Porto Digital, uma creche gratuita, né? Uma creche pública, onde metade das vagas vão para as mães do Porto Digital e metade vai para a comunidade do Pilar, que hoje é totalmente atendida
pela creche do Porto Digital, e o nosso Armazém da Criatividade, que é lá em Caruaru, que, obviamente, é o prédio mais bonito que a gente tem, né, porque é novo e muito mais fácil de fazer. Mas, para finalizar, eu queria convidar todo mundo. A gente faz um evento aqui chamado Hack and Play. Ele é em novembro. Né, a gente fez até o lançamento na semana passada, né, do evento, mas ele tem o grande objetivo ali de criar um imaginário pró-tecnologia na cidade, fazendo com que o jovem vá para lá, né, ao invés de vá para trabalhar no Porto Digital, na área de tecnologia, ao invés de fazer áreas tradicionais. O Brasil forma muito pouca gente na tecnologia, né? Só para vocês terem uma ideia, todos esses cursos de tecnologia somados que eu falei a vocês, eles formaram 29 mil pessoas só em 2019, para 70, 80 mil novas vagas que são criadas. Então, tem um buraco muito grande, né? E num lugar onde, como é o Brasil, né, que tem um terço dos seus jovens desempregados, é uma vergonha a gente não ter, basicamente, nenhum projeto nacional de formação e deixar esses jovens desempregados, né? Então, assim, o grande objetivo nosso é fazer com que a gente crie esse imaginário na cidade. Estamos sendo bem-sucedidos nisso. Só para vocês terem uma ideia, esse ano, dos 4 cursos de menor nota mínima de entrada na Universidade Federal, 3 foram do Centro de Informática. A nota 780 foi em Medicina, 777 Engenharia de Computação, 774 Ciência da Computação e 769 foi Sistema de Informação. A nota do cotista, por exemplo, de Medicina é igual à de Ciência da Computação esse ano, né? Então, a gente conseguiu criar esse imaginário, mas, obviamente, ali por conta desse projeto que já tem um certo tempo. Vai estar todo mundo convidado aí para o evento. São mais de 500 eventos que acontecem em 4 dias. São mais de 500 eventos aí em 4 dias, né? Tanto de entretenimento, mas a maioria deles é de conteúdo durante o dia. E é isso. Obrigado aí. Obrigado. Acho que eu desliguei aqui. Oi. Obrigada, Pierre. E como é que vocês engajam a garotada? Chama das universidades? Das universidades? É a Rede Globo que chama. Porque a Rede Globo é parceira junto com a gente, aí é super lotado. Nada como o poder da mídia, A gente teve 35 mil inscritos na última edição, a gente está esperando aí mais de 50 mil dessa vez. Olha, legal. Muito obrigada.